Será que o mercado financeiro realmente dá certo? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ter um aulão com o passo a passo do básico até o mais avançado, desde como acessar a corretora, desde como ter o seu acesso, desde como fazer as negociações e até mesmo gerenciamento. Quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gabriel Faria, sou trader, já opero dentro do mercado de day trade há mais de 3 anos e eu vou te contar aqui tudo o que eu fiz para realmente conseguir ter sucesso nesse mercado. Atualmente eu já acumulei mais de US$ 200 mil de faturamento literalmente dentro da corretora em negociações. Então fica tranquilo que aqui eu vou te contar todo o passo a passo do básico de como fazer um cadastro, até mesmo estratégias mais avançadas. Essa aula vai ser com foco para pessoas iniciantes, então eu espero que você curta bastante essa aula e realmente acompanhe tudo do zero. Aqui vão algumas dicas também antes da gente iniciar. A primeira de todas, pega um caderno ou seu celular e anota tudo o que eu falar aqui para você, porque é super importante. A segunda é, siga exatamente todas as etapas que eu passar para você aqui. Indicação da corretora, o cadastro nela, como que funciona, gerenciamentos, negociações, tudo siga o passo a passo e não faça nada diferente se realmente quiser ter sucesso. E a terceira, obviamente, já deixa o seu likezinho aqui nesse vídeo, porque eu acredito que você vai gostar bastante. E eu vou te passar aqui exatamente tudo o que é essencial. E a última dica é, não se assusta. Eu sei que nesse começo é normal a gente ficar com aquela insegurança. Tipo, caramba, será que isso realmente é pra mim? Será que eu realmente estou entendendo isso? Não estou entendendo quase nada. Eu sei como é isso, porque no meu começo já passei por isso. Realmente, no começo a gente sempre fica com aquela dúvida se realmente é aquilo que está funcionando. E é por isso que eu quero aqui passar para você de forma didática exatamente tudo o que eu fiz e que me ajudou para chegar até aqui. E depois de investir mais de R$ 10 mil em conhecimento de cursos, mentorias, eu vou contar tudo para você de forma gratuita que você precisa ter nesse início. E obviamente pode ficar tranquilo porque eu estou aqui junto com a minha equipe, então eu posso auxiliar você em qualquer dúvida. Eu vou mostrar para você na prática, na tela do meu computador. E caso você não tenha computador e estiver acompanhando pelo celular, você também pode acompanhar, pode fazer as negociações por aqui também, não tem nenhum problema, mas como é mais confortável para eu ensinar vocês, eu vou mostrar aqui na tela do computador e vocês vão poder seguir o passo a passo. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui agora o nosso aulão de negociações dentro do mercado de day trade e eu espero que você curta bastante. Nessa primeira etapa agora eu vou explicar para você como que funciona a corretora, como que funciona para você ter o acesso, qual corretora realmente é confiável. Eu vou te passar exatamente a corretora que eu confio, que eu e os meus alunos já operamos ali há mais de quase um ano e realmente é bem confiável e nunca tive nenhum problema nela. Então assim, realmente entra numa corretora que já é confiável para você não ter nenhum problema e já começar com o pé direito da forma correta ali logo de início. Obviamente, siga as regras da corretora também. Mas vamos lá que eu vou apresentar elas aqui para você. Bom, vamos lá. A gente vai iniciar agora entrando primeiramente na corretora. O link da corretora, o link principal é exatamente esse daqui, o link oficial, tradeoptionpocket.com. Ele vai estar aqui no QR Code, também aqui na descrição da aula, então acessando por esse link oficial, você tem acesso também a uma inteligência artificial já integrada na corretora e também acesso a sinais exclusivos já integrado também. Essa corretora a gente já está nela há meses e meses e meses, e nunca tivemos nenhum problema. Então, assim, de fato, operem com ela, porque é a melhor coisa que você pode fazer agora no momento, porque assim você consegue se ajudar também aqui no seu dia a dia, beleza? Então, já cria a conta aqui, eu vou abrir aqui junto com vocês a corretora e eu vou explicar tudo o que você deve fazer aqui dentro, todo o passo a passo certinho, para você não ter nenhuma complicação. Então, agora, inicialmente, eu vou explicar para você as funcionalidades aqui dentro da corretora. Tudo que você deve fazer, onde deve clicar de fato, o que não deve clicar e como que faz para pegar as negociações, operar, o que é o ativo, tudo que for necessário. Para você criar a sua conta, é a coisa mais simples que tem, assim que você acessa o link da corretora de cadastro, já aparece aqui para você. A primeira coisa que você vai fazer é colocar um e-mail aqui. Eu vou colocar aqui um e-mail e colocar uma senha. Aí você vai concordar com os termos e vai clicar em registrar. Assim que você cria sua conta aqui, já aparece olá, bem-vindo a Pocket Option, você já pode continuar aqui a opção. Presta muita atenção agora nessas configurações aqui que você precisa fazer logo de início aqui dentro da corretora. A primeira coisa é, você vai colocar o seu país, região, ou seja, onde você tem suas contas bancárias, onde você vive, onde você consegue verificar também que você tem alguma certidão. Então, geralmente, talvez
Eu estou no Brasil, por exemplo, eu sou brasileiro, então eu vou deixar aqui Brasil. E a moeda, você vai mudar a moeda, você não vai deixar na sua moeda local. Então você vai deixar no seu país local e a moeda você vai clicar aqui nela e vai colocar em dólar, ou seja, Estados Unidos, dólar. United States, dólar. Você consegue sacar, fazer tudo tranquilamente sem nenhum problema, tá bom? A única coisa que você vai fazer é ganhar mais e mais aqui colocando em dólar. Então, país, região, Brasil, não muda isso. Moeda, dólar, também não muda isso. Fez aqui as configurações, você vai clicar em continuar. Clicando em continuar, a primeira coisa que aparece assim que você continua é para você investir e obter lucros reais, né? No caso, você lucrar ali com o valor real. Então, você vai recarregar o saldo. O mínimo que é aqui na corretora é de no mínimo $20 para você conseguir de fato negociar aqui, tá? E você pode fazer essa transferência com Pix, com Tether ou SDT, que eu vou explicar isso mais para frente também, que é uma coisa que a gente vai usar para fazer o nosso saque também, além do Pix. Mas vamos pela forma mais simples que a gente tem, que é pelo Pix, né? Então vamos clicar aqui em Pix e para você fazer um pagamento, você vai colocar aqui quantos dólares você quer, que é no mínimo $20, que dá em média R$ 105. Gabriel, se eu tenho $20, então tudo bem, não tem problema, coloca aqui. $20 dá R$ 100, então é só você fazer a conversão e você coloca pelo Pix tranquilo. Mas o que eu recomendo de fato é de no mínimo $100. Tá? Então, Gabriel, eu consigo colocar sim $100. Então você coloca aqui $100 e continua e faz o seu depósito. Gabriel, eu não consigo, só consigo no mínimo, sei lá, $50 ou $30, também não tem problema. Coloca o que você tem, o que não vai te fazer falta agora inicialmente. Vamos botar aqui um exemplo de $100. Colocando aqui $100, vai clicar em continuar e depositar o valor aqui. Aqui você tem que colocar o seu CPF, beleza? Eu vou colocar aqui e já volto. Depois você coloca o CPF aqui, você vai clicar em continuar e depositar. Vai aparecer aqui para você, você pode copiar o código Pix se você estiver fazendo tudo isso pelo celular e faz lá no seu banco em Pix, copia e cola. Ou pelo QR Code aqui, normal, padrão. Depois é só você voltar ao site que vai aparecer para você o valor ali atualizado no mesmo instante. Então é de fato muito, muito rápido. Eu não coloquei aqui porque essa conta eu criei junto com vocês. A gente está fazendo como teste, eu vou explicar para vocês as configurações iniciais para depois você conseguir, né? Aqui deu falha porque eu realmente não coloquei nenhum pagamento, mas uma coisa que eu quero falar com vocês também é que vocês ganham 50% de bônus criando a conta pelo link que está aqui e tudo mais, além de tudo que eu vou falar aqui. Ou seja, um exemplo aqui, se você depositar $100, você ganha mais $50 ali inicialmente de bônus para você conseguir movimentar, fazer as negociações e usar no seu dia a dia. Fez o depósito, vai aparecer para você aqui em dólar, tranquilamente, o valor já convertido, e você consegue sacar aqui também. Então, Gabriel, eu quero sacar, como que funciona? Você pode vir aqui em Finanças e clicar em Retirar Fundos. Retirando os fundos, você já consegue fazer o seu saque, eu vou explicar isso depois. Mas vamos lá, só para vocês terem uma ideia, cara, a corretora é muito, muito boa, sério mesmo, essa corretora é muito legal. Ela sempre tem bônus, como vocês podem ver aqui, vai dar premiações de viagens, ou seja, bônus de 60% no depósito de 20, valor do bônus de até 1.000, Milão, valor do bônus de até $2.000, e aqui, valor do bônus de até $10.000. Então a gente consegue até ganhar bônus aqui e viagens para Los Angeles, Atenas, enfim. Cara, a corretora é muito, muito maravilhosa. E eles realmente pagam esses bônus, o que é muito bom. Mas vamos às configurações essenciais aqui dentro da corretora. Eu estou aqui com o painel zerado, como se eu estivesse começando agora, certo? Primeira coisa é, aqui logo do lado esquerdo, você tem acesso a todos os ativos que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, se eu mandar para você operar ali no momento, no AUD USD, você vai clicar aqui e vai selecionar o ativo que você quer operar, beleza? Aqui do lado esquerdo. Gabriel, eu quero operar em mais de um ativo ao mesmo tempo, como que eu faço? Você vai clicar aqui e você vai clicar na estrelinha aqui do lado, nos ativos que você quer ficar migrando e abrindo. É uma coisa muito importante, porque às vezes você vai estar operando em um e você quer analisar outro ao mesmo tempo, ou quer analisar vários ao mesmo tempo e operar em vários ao mesmo tempo. Você clicando aqui nas estrelinhas, aparece para você aqui e você consegue mudar aqui automaticamente para o ativo que você quer. Aqui são os ativos, pares de moedas, enfim, tudo que você precisa está aqui. E nessa segunda opção aqui, você precisa sim clicar aqui e mudar para as barras japonesas. Vai estar aqui em linha para você. Você clica em muda para barras japonesas aqui inicialmente, beleza? E habilita o temporizador aqui embaixo. Barras japonesas sempre, não muda isso, habilita o temporizador. Eu gosto de operar em M15 com gráfico em M15. Gabriel, o que significa isso? Significa que é o seguinte, vamos botar aqui em M1. M1 significa que cada vela aqui dela vai ser 1 minuto. Então, por exemplo, essa vela que acabou de iniciar,
ela dura exatamente 1 minuto aqui nas altas e baixas. Essa aqui também durou 1 minuto, essa durou 1 minuto, essa também 1 minuto, 1 minuto. Se eu venho aqui e clico para M15, o padrão muda e a vela dura 15 minutos. Como você pode ver, essa aqui vai durar 15 minutos também. Então, essa aqui durou 15, essa 15, essa 15. Esse tempo aqui é o tempo do gráfico, ele não muda no preço do ativo. Então, por exemplo, ó, o preço que está aqui agora, ele não vai mudar independente do tempo que tiver na vela, beleza? Aqui é para você conseguir fazer análise do gráfico, ou seja, operar de forma mais certa e com menos instabilidade. A gente sempre opera em M15, M30 ou H1. Eu sempre opero em M15 para ser mais exato assim para vocês. Então aqui deixei em barra japonesa dessa maneira aqui. Nessa terceira opção aqui são os indicadores. Eu vou explicar ele mais à frente, mas ele serve como um auxílio nas negociações. Ele não é uma estratégia de fato ali 100%, mas serve para te auxiliar na estratégia que você estiver usando ali no seu dia. Então, de fato, a gente vai utilizar os indicadores também. Nessa quarta opção, são os desenhos, que são as linhas horizontais, vertical, raio. Então, por exemplo, selecionando uma linha horizontal, a gente consegue clicar aqui e também fazer duplicação e colocar em vários pontos aqui de uma análise. Quando eu explicar mais para frente, você vai entender isso daqui, tá? Essa opção aqui você não mexe. Nessa última opção aqui são os multigráficos. O que é isso? Vamos botar aqui gráfico em 2, só para você ver. Tá vendo aqui? Aqui ele acaba dividindo o gráfico em 2. Então, ao mesmo tempo, você pode analisar aqui do lado um ativo e você pode analisar aqui outro ativo ou o mesmo ativo com um tempo gráfico diferente aqui que você consegue configurar tudo. São literalmente 2 gráficos ao mesmo tempo que você pode negociar. Então, realmente, essa opção aqui também é muito, muito boa no dia a dia para a gente negociar e conseguir fazer tudo. Aqui desse lado esquerdo ainda é o horário da corretora, ou seja, é o horário que você usa para negociar comigo. Então, se eu estiver em live, por exemplo, a gente geralmente opera com base no horário ou com o pedido pendente aqui, que é um agendamento de operação. Aí você sempre seguia com esse horáriozinho aqui, eu deixo sempre em UTC-3, que é o meu horário do meu país. Então você pode mudar aqui para UTC-3 para me acompanhar também, ou se estiver operando sozinho, pode deixar do seu jeito aí sem nenhum problema. Mas comigo sempre muda para essa configuração aqui padrão. Agora, passando aqui agora para o lado direito, você consegue mudar aqui, colocar uma fotozinha também, recarregar a conta, né, no caso depositar, obter bônus, então é bem da hora, que também você consegue ver bônus aqui em mercado, você consegue verificar bônus também, mercado, recompensas, conquistas também. Aqui em finanças tem códigos promocionais, onde você consegue ver bônus para caso você vá depositar mais grana aqui dentro, então você consegue sempre ali ter um valor a mais também, ou retirar fundos e recarregar saldo aqui também. Nessa opção aqui de transações, são todas as negociações que você faz, então sempre que você clicar em uma compra ou uma venda, vai aparecer aqui para você, quando estiver em aberto ou as fechadas. Aqui do lado direito também, a gente tem integrado aqui dentro da corretora, se você tiver feito o cadastro aqui pelo link do QR Code ou por aqui, né, pela descrição, a gente conseguiu integrar dentro desse link acesso a uma inteligência artificial que opera de forma automática para você aqui dentro e também sinais integrados dentro da corretora. Então você pode clicar aqui no ativo que você quiser e aqui a gente vai deixar os sinais para você só clicar aqui em copiar. Ele faz exatamente o que você quer aqui, no caso exatamente o que a gente mandou aqui no sinal já integrado dentro da corretora, sem precisar ficar abrindo o Telegram ou WhatsApp ou coisa do tipo. Então realmente é bem da hora para você usar no dia a dia também. E aqui aumenta também quantas pessoas estão usando e a assertividade aqui também se está muito boa ou muito baixa. Aqui negociação social não mexe, aqui também não mexe. Aqui em pedido pendente são as negociações que a gente faz com agendamento de operações. O que é isso, Gabriel? Significa que é o seguinte, a gente pode vir aqui deixar o ativo que já está e a gente pode agendar uma operação para determinado horário. Então, por exemplo, estou analisando aqui o gráfico, mas eu quero operar às 7h55. Eu posso vir aqui, colocar no horário de 7h55, deixar o pagamento assim padrão, não mexe aqui, e colocar o tempo do ativo que a gente quer, que é a expiração da nossa vela. Então, quer operar em M1, que eu não recomendo, eu recomendo sempre operar em M5 para quem é iniciante. Então, quer operar em M5, você aumenta aqui para 5 minutos, coloca o valor que você quer da negociação, por exemplo, $10, caso você tenha, e clica na opção de compra ou de venda aqui, caso você, dependendo da sua análise também. Clicou aqui, vai ficar aqui no atual até ela começar aqui também. Eu não coloquei aqui porque eu não estou com saldo nessa conta, a gente já vai para minha conta também para mostrar para vocês. Aqui nessa opção de hora, ela vai estar assim para você. Você pode clicar nela e colocar a operação em M5 ou M1. Geralmente, você que é iniciante, eu recomendo operar em M5. Se eu estiver em uma live, eu vou sempre operar na live em M1. Então, aí você muda para M1. Gabriel, tem outra maneira de colocar aqui? Tem.
Você clicando aqui no reloginho também é uma forma muito legal, porque aqui aparece a hora para você e você consegue deixar aqui com uma compensação automática de tempo. Então, por exemplo, se você passar 2 segundos, ele vai compensar esses 2 segundos. Se você passar 3 segundos, ele vai compensar esses 3 segundos na compensação. Então, você clica aqui, deixa o tempo da expiração que você quer. Essa aqui é a expiração da nossa negociação. É diferente do tempo do gráfico que a gente viu anteriormente. O que significa? Significa que aqui, se eu fizer uma operação aqui, aqui é o valor da minha negociação, não é o valor que eu tenho na corretora, é o valor que eu quero operar aqui. Então, por exemplo, $1. Coloco aqui $1 e eu faço uma compra. Aqui a compra ela vai durar o tempo que eu defini aqui. Então, como eu defini 5 minutos e fizer uma compra aqui, ela vai durar 5 minutos no total. E, obviamente, se for uma compra, ela precisa finalizar acima do nosso ponto. Então, se o ponto for aqui, por exemplo, ela precisa finalizar acima desse ponto. Se a gente pegar uma operação de venda, ela precisa finalizar abaixo do ponto de venda para a gente conseguir ter o sucesso nas negociações. Tá? Então, é dessa forma aqui que funciona, de forma geral, a corretora. Vamos entrar agora aqui na minha conta principal, essa daqui é a que eu uso para fazer as minhas negociações. Enfim, ter o meu lucro diário. Eu já tenho, inclusive, aqui mais um bônus diário, que eles mandam bônus todos os dias, por isso que eu falo que a corretora realmente é bem boa. Vou resgatar meu prêmio aqui, depois eu vejo aqui na minha aba de prêmios. Beleza? Vamos lá, iniciar aqui agora sobre aqui, né? O que eu estava falando aqui anteriormente. Eu estou aqui com a minha conta em euro, então você pode colocar entre dólar ou euro, mas deixa sempre em dólar, que é a melhor opção que você faz. Gabriel, eu entrei depois, eu acabei colocando sem querer em real, eu não mudei para dólar. Como que eu posso fazer para mudar para dólar? Você vem aqui nessa opção aqui de cima, clica aqui nessa opção do ladinho direito, aqui vai estar para você BRL, e aqui você vai ter que selecionar a moeda que você quer. Então vamos botar aqui um exemplo, aqui está BRL e eu quero mudar para dólar. Eu vou deixar aqui e vou mudar para dólar, que é USD, geralmente é a primeira opção. Aí você seleciona a nova moeda e confirma. Fazendo dessa maneira, literalmente vai mudar aqui para você para a moeda que você determinou e você escolheu aqui tranquilamente, sem nenhum problema. Então sempre deixa em dólar ou euro. Ah, Gabriel, eu moro na Europa, deixa em euro. Gabriel, não moro na Europa, deixa em dólar então, ou muda para euro, também não tem problema, tá bom? Aqui é aquela configuração que eu falei para vocês, aqui é o valor que a gente coloca na negociação. Então se eu quiser operar com $10 agora, eu vou colocar aqui $10 e fazer uma operação depois de uma análise de compra, ela vai vir aqui para mim. Ou seja, significa que eu preciso que finalize acima da opção de compra aqui, depois do tempo que eu defini aqui para mim, que no caso são 5 minutos. Finalizando acima é o lucro. Se eu vim aqui contrário e vim uma operação de venda, eu preciso que após o meu tempo de expiração, né, aqui em cima, finalize abaixo da venda. Então, compra finaliza acima, venda finaliza abaixo. Gabriel, como que eu faço para sacar? Posso sacar todo dia? Eu recomendo que você faça um saque por semana, tá? Ah, Gabriel, mas eu quero sacar todo dia. Então, saca todo dia também, não tem nenhum problema, tá? O que eu recomendo, de fato, é por conta que você acaba tendo um gerenciamento melhor ali. Eu vou explicar sobre gerenciamento mais à frente, mas você acaba tendo um gerenciamento melhor. Então, é melhor você sacar uma vez por semana do que você sacar ali várias vezes no dia ou uma vez por dia, beleza? Ah, mas quer sacar todo dia? Saca, não tem nenhum problema também. Para sacar, você vem aqui em finanças e eu preciso que você preste muita atenção agora no que eu vou falar, porque a gente usa a Pocket para a gente negociar e ter o nosso lucro diário, ou seja, como uma renda extra principal, podemos dizer aqui, obviamente, como gerenciamento ideal, que eu vou explicar para você também. Mas a gente usa ela como basicamente a principal corretora aqui de negociação. Só que na hora do saque, você tem duas opções aqui no retirar fundos. A primeira opção é você sacar via Pix, ou seja, você pode vir aqui e sacar via Pix tranquilamente, não tem problema. E a segunda opção que eu faço, todos os dias eu sempre uso para sacar ali toda semana, eu uso o Tether USDT TRC20. Gabriel, o que é isso? Eu tô confuso. Relaxa, vamos com calma aqui agora. Você pode sacar por Pix, não tem problema, beleza? Mas não quer sacar por Pix, quer continuar sacando em dólar, movimentar em dólar, criptomoedas, o que eu recomendo. Muita gente me pergunta o que eu faço, como que eu saco, e eu sempre saco por essa forma aqui que eu vou explicar, tá? Então é a forma que eu realmente recomendo. Para depositar, você pode depositar por Pix, depois você vai mudando isso também, mas para sacar eu recomendo sacar por isso. E como que funciona para sacar dessa maneira aqui? Bom, agora entra o seguinte, né? A gente tem a Pocket, que é aquela corretora que eu acabei de mostrar, que a gente vai fazer todas as negociações, tudo ali, tudo mesmo. A gente vai ganhar grana ali dentro. Essa daqui serve para a gente usar como se fosse um banco virtual. Então você precisa ter cadastro tanto na primeira corretora, que é a Pocket, quanto nessa segunda, que é a KuCoin, beleza?
Então você precisa ter cadastro nas duas corretoras, então cria sua conta aqui embaixo na descrição ou pelo QR Code, enfim. Então cria a conta nas duas. A gente vai usar para quando sacar da Pocket, colocar aqui dentro da KuCoin. Gabriel, o que é isso? Que corretora é essa? É como se fosse um banco virtual. Sabe, por exemplo, a Bybit, a Binance, talvez já tenha ouvido falar? A KuCoin é bem parecida com ela, tá? Então, só que a KuCoin ela é internacional, então ela não está dentro do Brasil. Então, assim, a gente consegue ali tranquilamente operar nela aqui, sacar a nossa grana e colocar aqui dentro, beleza? Só para vocês terem uma ideia, eu uso ela já há meses, tá? Então, eu tiro a minha grana aqui da Pocket que tem aqui dentro dela. Então, eu tiro o que tem para cá para dentro. Eu consigo usar para fazer Pix. Então, se eu vim aqui, por exemplo, aqui em comprar cripto com o CoinPay, eu consigo pagar as minhas contas com Pix, eu consigo transferir Pix também, eu consigo usar ali no meu dia a dia também. Então, realmente, a KuCoin é muito boa para isso. E aqui dentro também você também pode usar para deixar a grana investida aqui dentro em criptomoedas, no Bitcoin, por exemplo, você pode colocar um pouquinho todo mês ali, toda semana, para ir rendendo no Bitcoin de forma automática também. Então a KuCoin é muito boa por isso. Então como que faz agora para tirar da Pocket Option para colocar aqui na KuCoin? Lembrando que o link vai estar aqui embaixo e você ganha bônus tanto na Pocket com aquelas IAs e tudo mais, e aqui também na KuCoin você ganha. Você vai fazer o seguinte aqui na Pocket, vai clicar em retirar fundos, vai vir aqui em Tether, USDT TRC20. Veio aqui, a gente parte aqui para a KuCoin e a gente vai procurar a opção de depósito. Então você vai clicar aqui em depositar, beleza? Clicando aqui em depositar, você vai clicar em Deposit Cripto. Tem aplicativo também da KuCoin, tá? Então você consegue usar aí no seu celular também. Aqui, quando você clicar em depositar a criptomoeda, vai aparecer para você selecionar a moeda. Você vai selecionar exatamente a USDT, que é essa que aparece aqui geralmente como principal, USDT. Aqui na rede, você vai selecionar a rede TRC20, que é a rede Tron, TRX. Então, seleciona essa rede aqui. Não é complicado, eu sei que no começo pode ficar um pouquinho instável assim, mas fica tranquilo em relação a isso. Você vai clicar aqui em copiar endereço. Clicou em copiar endereço, esse endereço aqui ele não muda para você. Ele continua sendo isso daqui sempre. Então você pode vir aqui e clicar aqui de novo que vai ser sempre esse endereço aqui. Você vai copiar ele, vai vir aqui na Pocket. Quando for retirar os fundos, vai selecionar exatamente a Tether, TRC20, vai clicar aqui no valor que você quer. Então, por exemplo, quer sacar $50. Clica aqui em $50 e vai colar aqui a sua chave. É como se fosse uma chave Pix. Sabe quando a gente usa ali, pega uma chave aleatória do Pix e tudo mais, fazer uma transferência? É como se fosse uma chave Pix aqui. Então você vai retirar dessa maneira. Você vai clicar em continuar. Clicando em continuar, já vai aparecer para você aqui que solicitação de retirada foi enviada com sucesso. Demora ali mais ou menos 1 hora, 2 horas, então é bem tranquilo, é bem rápido que chega aqui para você. Quando chegar para você aqui na KuCoin, vai receber aqui exatamente na conta principal aqui da corretora. Então vai aparecer para você aqui o valor. Eu estou só com isso daqui porque eu fiz um saque e também peguei algumas contas e tudo mais. Beleza? Então, recapitulando, a Pocket é a corretora principal, onde a gente vai operar tudo mesmo, tá? Então a gente usa para fazer dinheiro. A segunda, que é essa daqui, que é a KuCoin, é como se fosse um banco virtual que a gente vai usar para colocar o dinheiro aqui dentro, sacar da Pocket e colocar aqui, para usar ali como dólar. Então aqui você consegue usar em dólares, tá? Esse valor aqui é em dólares, $40, por exemplo. Eu saquei inclusive $3.000 para cá esses dias também e já usei para pagar contas e coisas assim. Então você usa a KuCoin para isso. Gabriel, se eu quiser sacar para minha conta bancária, eu posso dar a KuCoin para a conta bancária? Sim, você pode clicar aqui em saque e fazer o saque tranquilamente para a sua conta bancária também, tá bom? Então você consegue aqui tirar sim da KuCoin, então é bem da hora aqui. Então cria sua conta na Pocket, cria sua conta na KuCoin. Você vai fazer o depósito, seu primeiro depósito na Pocket Option, que é a nossa corretora principal que a gente usa para negociar. Caso você queira também, pode colocar aqui na KuCoin algum depósito de no mínimo ali de $10, $20, $50, enfim, quanto você quiser fazer aqui, e deixar aqui para você fazer negociação. Então você pode aqui colocar um valor em criptomoedas, em Bitcoin, então você pode transferir aqui, deixar uma parte para o Bitcoin, por exemplo, então você pode colocar aqui Bitcoin e deixar também rendendo, porque o Bitcoin, se você colocar um pouquinho toda semana, você acaba rendendo a longo prazo, tá bom? Mas vamos recapitular aqui e voltar agora para outro assunto. Igual eu expliquei para vocês, pessoal, vamos lá. Entenda uma coisa, a gente tem a nossa corretora principal de negociações, que é a Pocket, que eu
falei com vocês, eu já demonstrei aqui, beleza? Essa é a corretora onde a gente usa, vamos botar assim, que a gente usa para fazer dinheiro, para ter uma renda ativa ali, para a gente ter uma renda extra ali todos os dias e realmente conseguir expandir cada vez mais, porque a gente não tem limite de ganhos na corretora da Pocket, tá? Então a gente faz negociações dentro dela. A KuCoin, que é a segunda corretora ali, como se fosse um banco virtual, ela serve para você literalmente sacar o dinheiro da Pocket e colocar na KuCoin. Lá você consegue pagar Pix, usar como corretora, qualquer coisa assim mesmo. E você também consegue utilizar a KuCoin, inclusive, para você conseguir deixar a grana guardada rendendo. Então, por exemplo, quer botar numa criptomoeda, no Bitcoin, na vida. E aí deixar, tipo, um pouquinho toda semana ali para ir rendendo de forma automática para você também pode ser feito dessa maneira. Então, a Pocket para a gente fazer dinheiro inicialmente agora e depois a KuCoin você usa para fazer o saque da Pocket e jogar para a KuCoin. Dessa maneira que a gente faz aqui e que eu faço todas as vezes. Muita gente me pergunta o que eu realmente faço, como que eu faço meus saques em dólar e eu faço realmente isso. Eu tiro da corretora 1 para colocar na corretora 2, que é como se fosse um banco. Ali eu pago minhas contas, posso conseguir sacar, e é uma coisa boa, obviamente, dentro da legalidade ainda, mas a gente consegue reduzir um pouquinho o que a gente paga de imposto e consegue também ter uma transparência melhor ali, porque a KuCoin não está hospedada aqui no Brasil. Então você consegue realmente ficar de forma legal, porém ali mais tranquilo, podemos dizer. E você pode usar para pagar conta, Pix, várias coisinhas. E o link das duas corretoras vão estar na descrição aqui do vídeo. Então, Gabriel, qual o link oficial, como que eu uso? Vai estar aqui na descrição. E ambas as corretoras, a Pocket, você criando a conta pelo link aqui, a gente já deixa a inteligência artificial integrada ali dentro para você. E os sinais também, que eu demonstrei para vocês também, já integrado através desse link de cadastro que eu deixei aqui embaixo. E na KuCoin você tem o cupom também para primeiro depósito, caso você vai fazer transferências e tudo mais, ali você já ganha ali um bônus a mais para você. Ambas têm bônus também, inclusive é muito bom por isso. E quando eu fiz o meu primeiro cadastro eu ganhei bônus, então você já ganha ali também. Então, crie conta nas duas. Pocket principal, a KuCoin como secundária, cria nas duas. Você, se já souber fazer transferências ali, você pode colocar na KuCoin e já transferir para a Pocket de forma mais fácil e também vice-versa, também você consegue fazer isso. Beleza? Mas vamos lá, partindo agora para o outro tópico. Amigos, agora a gente vai abordar aqui sobre uma coisa muito, muito importante. Obviamente, cara, eu falo assim, que é praticamente o 60% de todo o mercado, de toda a negociação, sabe? Que é o gerenciamento de capital. Porque, por exemplo, não adianta você ter a estratégia mais mirabolante possível ou ter algo assim que, nossa, uau, e tudo mais, se você não tiver um gerenciamento adequado para isso. Então, assim, literalmente 60% de tudo do mercado gira à base de gerenciamento de capital, que é o que eu vou explicar para você aqui agora, todo o meu gerenciamento e como você pode adequar também para o seu, tá? Então, assim, é super importante você anotar isso e é super importante você criar o seu próprio gerenciamento com base no que eu vou ensinar aqui para você. Então, vamos botar assim, ó, que gerenciamento 60%, mentalidade 20% e aí os outros porcentos ali são as estratégias, beleza? Então, a gente vai ali começar pelo maior até depois o menor. Então, primeiro gerenciamento, depois a gente passa de estratégias e tudo mais, o que você precisa realmente fazer para ter o seu lucro ali diário. Então, segue exatamente tudo que eu vou passar aqui com base no seu gerenciamento. Por exemplo, tem $100 iniciais, faz gerenciamento com base nesses $100. Tem, sei lá, $200, faz gerenciamento com base na quantidade de dólar que você tem dentro da corretora, que você consegue realmente ter mais sucesso e expandir cada vez mais também. Continuando nessa aula agora, vamos falar sobre gerenciamento de capital, que é o gerenciamento assim que você deve fazer aqui dentro do mercado para realmente conseguir alavancar cada dia mais e conseguir realmente ter sucesso. Sem um gerenciamento ideal, você não consegue se guiar e seguir em frente, porque realmente sem ele, igual eu falei logo no início, 60% de todas as operações é com base em um gerenciamento adequado para isso. Então, começando aqui já a explicação, a gente tem 3 métodos de gerenciamento ideais. A primeira forma é você ser um trader conservador. Gabriel, como que significa isso? Vou explicar tudo aqui para você. Mas um trader conservador, ele vai sempre operar em média de 2 a 5% ao dia. Então, Gabriel, eu quero ali realmente ser bem conservador. Opera entre 2 a 5% por dia, 5 no máximo. Agora, um trader mais moderado, a gente já opera ali com 10 a 15% ao dia. Então, Gabriel, qual você recomenda?
O recomendado sempre para vocês é o trader moderado. Nem muito conservador, nem muito arriscado, né? Mas um trader arriscado aí já beira a média de 20 a 30% ao dia. É o mais arriscado de todos. O recomendado é o trader moderado. Então, Gabriel, eu quero fazer uma grana legal, quero ir com mais segurança, então começa sendo um trader moderado. Dessa forma, você consegue ter um gerenciamento mais adequado. Esse valor aqui é com base no que você tem atualmente dentro do capital da corretora. Então, sempre se guiando aqui. Caso você seja um trader que preze por mais segurança, o recomendado é você ser um trader conservador, prezando pela segurança. Caso você preze por ter um lucro ao mesmo tempo uma segurança a mais, é o trader moderado, com um pouco menos de segurança, porém mesmo assim com uma segurança a mais. Um trader arriscado, você tem menos segurança, porém mais lucro. Então é para quem não liga muito para a segurança do capital e preza por mais lucro. Então você se adequa ali o que for melhor para você. Como que funciona aqui na meta e tudo mais. Tudo que eu vou falar aqui vai ser em média como trader moderado de 10% ao dia. Beleza? Então vamos lá. Meta por dia. Vamos botar aqui também meta por operação. A meta por operação que você tem que fazer sempre é de 2% no máximo. Então, 2%. Vou botar aqui. Ou seja, se você tiver $100, sua operação fica a $2 por cada uma negociação. Isso daqui é por negociação. Agora a meta diária, ou seja, o que você vai ganhar por dia, vamos botar aqui a meta de 10% ao dia. A porcentagem, o risco por operação, é 2 vezes o valor da sua meta por dia. Então, se for 10 de meta, o risco fica a 20%, sempre dobrado. Então, Gabriel, eu quero colocar a 20%. Então, a sua meta de risco por operação vai ser de 40%, que é o dobro. Então, é sempre 2 vezes o valor da meta por dia. Continuando aqui agora no Stop Win, é o limite de ganhos diários. Ou seja, o quanto você pode ganhar por dia. O stop loss é ao contrário, é justamente a porcentagem, o risco por operação aqui que você define. Ou seja, é o limite de perca por dia. Deixando claro aqui, Gabriel, porque eu preciso ter um stop loss, não vou ganhar sempre? Não, você não vai ganhar sempre, porém é o que eu falo com todo mundo. Às vezes você vai estar, por exemplo, 3, 4 dias no positivo e pode ser que venha um dia que você bata sua meta de stop loss. Talvez você pegue um loss, uma negociação não muito legal e você acaba perdendo um pouquinho do seu capital. Só que, como eu falei, por exemplo, vocês vão estar com 4 dias no lucro. Se você tiver um diazinho um pouquinho no prejuízo, mesmo assim você ainda vai continuar no lucro, por mais que você tenha ficado um dia no prejuízo. Então, o que importa é depois de um mês. Depois de um mês, depois de 4 semanas, importa você estar no lucro. Não importa se na primeira semana você vai estar um pouco no prejuízo ou com pouco lucro, se na segunda você vai ter lucro, na terceira você não tem muito lucro ou perdeu um pouquinho. O que importa é se na quarta semana você tiver com um lucro legal, beleza? Então, um mês ali para você realmente entender como que está funcionando a sua gestão ideal aqui. Então, o stop loss é o limite de perca por dia, que no caso é 2 vezes o valor da meta diária. Já o stop win pode ser de 10% ao dia, que no caso é a meta que você definiu sendo conservador, moderado ou arriscado. Agora um exemplo com um dinheiro real. Vamos botar aqui um exemplo de $100. Gabriel, iniciei com $100. Beleza, vamos lá. $100 iniciais, porcentagem por negociação, a gente vai ter 2%. A gente vai ter 2%, ou seja, vai ser de $2 a cada operação. Agora a meta por dia é a meta que a gente definiu, sendo conservador, moderado ou arriscado. Eu vou colocar aqui que a minha meta é com trader moderado a 10% por dia, igual a $10 por dia, caso eu comece com um inicial de $100. Agora o loss a gente pode colocar ali, como a gente vai colocar o dobro, é no caso 20%, que dá $20 ao dia. A gente colocando um exemplo aqui, vamos botar que a gente tenha feito 5 acertos, porém, pegamos um loss. A gente vai ter de lucro 5 vezes
vezes 10, a gente tem de lucro 50, certo? Então, menos 20, que no caso é o valor que a gente teve ali. Ou seja, a gente vai ter ali $30 de lucro ainda nesse dia. Então, o nosso lucro nesse dia seria de exatamente $30. Ou seja, a gente pegou 5 acertos, porém acabamos pegando um loss. Por mais que a gente pegou um loss, a gente parou ali no momento, né? Então a gente teve 50 de lucro menos $20 de lucro ali de prejuízo, que no caso foi o nosso stop loss. Gabriel, o que acontece se eu bater minha meta de stop loss ou stop win? Bateu a meta para o mercado, beleza? Bateu a meta do dia, você deve parar de operar. Se bateu a meta também de loss, bateu loss no dia, a mesma coisa, também para, volta só no dia seguinte. Ou, Gabriel, eu estou mais tranquilo, eu operei de manhã, estou tranquilo, meu dia não está muito ruim. Você precisa ter a mentalidade alinhado para você não ter prejuízo aqui dentro das operações. Você precisa entender que você tem que estar num dia legal para você continuar operando. Gabriel, eu não estou no dia muito legal, aconteceu vários problemas, então não opero nesse dia. Mas, acordou legal, fez operações de manhã, mas teve um momento que você pegou um loss ali e você quer continuar operando. Então volta à noite ou à tarde. Eu faço muito isso, inclusive. Mas, tá num dia muito ruim, você bate o loss e para e volta só no dia seguinte. Tá num dia que você sabe que pode continuar, aí você volta à noite ou à tarde, então fica a seu critério também, mas sempre seguindo a sua gestão, sempre seguindo exatamente isso daqui. Agora a gente fazendo um aumento gradual semanal. Vamos botar aqui na semana 1 um lucro de, vamos botar aqui começando com $200, vamos botar aqui. Inicial de $200. Só para vocês terem uma ideia do que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, iniciando a primeira semana com $200. O lucro no dia aqui vai ser de $20, exatamente. Então, vamos botar aqui de $20. Aqui embaixo, o nosso lucro semanal, a gente faz a divisão da seguinte maneira. Eu estou colocando aqui como um exemplo, vamos botar aqui, a gente teve $20 ao dia, vezes 7, a gente coloca 140 de lucro. Vamos supor que a gente tenha pego 2 loss ali, pegando a menos 80, vamos botar um exemplo, $60. Então, um lucro semanal de $60 aqui na primeira semana. Então, a gente começa a segunda semana com $260 no total aqui nessa semana. O lucro diário dessa semana, a gente vai fazer o aumento a partir de cada semana. Você não deve aumentar o lucro por dia com base no que você tem atualmente. Você vai esperar ali alguns dias ou uma semana ou quando você virar algum valor específico para você aumentar. Você não precisa ficar aumentando ou mudando o valor todos os dias. Por exemplo, tem $100, começou hoje. Amanhã ou daqui a 2 dias você vai estar com $120. Gabriel, eu devo alterar ali a minha porcentagem diária? Eu não recomendo. Eu recomendo você manter na base dos $100 e sempre arredondando. $100, $150, $200 ou $100, $200, $300 e assim em diante. Nunca mudando todos os dias, porque isso acaba atrapalhando ao longo prazo. Então vamos botar aqui que a gente finalizou a primeira semana, ou seja, 7 dias, com $60 de lucro, iniciando com $260 aqui a segunda semana. O lucro por dia a gente vai colocar $25, então a gente não vai colocar $26, beleza? Então vamos lá. 25 vezes 7, a gente já teria aqui $175. Vamos supor que a gente tenha pego somente um loss a $40, menos $40. 135 de lucro na semana, mais 260. 395 aqui na segunda semana, com 135 na semana 2 de lucro no total. Fechou? Então, a terceira semana agora, o lucro diário a gente já aumenta aqui, eu vou fazer uma dobra e a gente vai começar aqui o lucro diário na terceira semana com 40 de lucro por dia. Aí a gente já aumenta muito mais o nosso lucro. Então, a gente coloca aqui 40 de lucro, vamos botar vezes 7, 280. Vamos supor que a gente tenha pego 2 lojas nessa semana, menos 80, $200, óbvio. $200 de lucro na semana, mais 395 no total. 595 na quarta semana, $595 na quarta semana, com um lucro semanal de $200 nessa semana 3.
Aí já na quarta semana a gente já finaliza um mês ali, então assim, você já começa realmente tendo muito lucro logo no primeiro mês, que é o que eu falei com vocês logo no início, que é o mais importante, é você ter um lucro ao longo prazo e não menos do que isso. O lucro por dia, então, da quarta semana, a gente ajustaria aqui para $60, o que seria muito alto, então a gente já muda aqui para $60. O lucro semanal que a gente vai ter de $60, um exemplo, aqui a gente coloca vezes 7 novamente, $420. Vamos botar que a gente pegou de novo 2 lotes na semana com menos $80, um exemplo aqui. Então vamos botar aqui menos 120 para a gente arredondar. Então $300 de lucro nessa semana contabilizando o lote também. Então $300. Obviamente, lembrando que isso pode variar para mais ou para menos, beleza? A gente nunca bota aqui um padrão que realmente vá ser 100% isso. Pode variar muito. Então, $300 aqui de lucro. A gente finaliza o mês, depois de um mês, com exatamente $895 de lucro. Se a gente converte isso para a moeda local que a gente tem, no caso para o real, a gente tem 4.600 no total. 4.675 aqui em apenas um mês, só para vocês entenderem a dinâmica do que eu estou demonstrando. Essa forma de gerenciamento aqui, ela é muito boa, ela é muito ideal. A maioria dos meus alunos seguem dessa maneira aqui, porque você aumenta gradualmente toda semana. Então você não fica tão confuso, ou tão com dificuldade, ou tendo muito loss ali, você acaba tendo muito mais gestão ao longo prazo do que você vinha afobado a curto prazo. Então, dessa maneira, é a melhor forma que a gente consegue operar aqui dentro do mercado. A gente parte também para as proteções. Agora eu vou explicar para vocês o que é as proteções e por que a gente precisa fazer aqui, porque realmente é algo super importante. A proteção é uma dobra de segurança que a gente faz na operação, caso não bata de primeira. Gabriel, como assim? Como que funciona essas proteções? Vamos lá, um exemplo prático aqui, depois eu vou mostrar isso no painel da corretora assim que a gente estiver falando sobre estratégia, mas fiquem aqui que vocês vão entender. Vamos botar que a gente está iniciando uma operação com $10 aqui, uma operação aqui. Vamos botar entrada 1, iniciando com $10. Caso dê certo essa entrada de primeira, você não faz a proteção. Gabriel, não deu certo, o que eu faço? Aí a gente entra logo na primeira proteção, proteção 1. Ela é uma dobra que a gente faz na mesma entrada, então se a gente entrou numa de compra, por exemplo, compra aqui, a gente faz a primeira proteção assim que finaliza a operação de cima, sem nenhum segundo antes, com o dobro do valor. Ou seja, se a gente começou com $10, a gente tem a opção de dobrar esse valor. Eu já vou explicar que isso daqui não é engessado. As proteções elas podem ser mudadas e elas vão de acordo com a sua gestão ideal. Eu vou explicar aqui também como você pode ajustar isso. Essa aqui é a forma mais padrão que podemos dizer. A gente tem até 2 proteções a ser feita. Então a primeira entrada 1, que a gente faz a operação ali, por exemplo, com $10, uma operação de compra. Então, caso não vá, ou seja, não foi, a gente entra na primeira proteção assim que finaliza a entrada 1 com o dobro do valor, e essa é a primeira forma de proteção em uma opção de compra também. Ah, Gabriel, não foi de novo, o que eu faço? Caso não vá novamente, a gente entra aqui na proteção 2. A gente tem no total 2 proteções a serem feitas. Eu não recomendo, se você estiver operando sozinho, fazer 2 proteções, a não ser que o gráfico esteja muito favorável para a análise que você estiver fazendo, tá? Então entenda isso antes também. A proteção 2 é assim que finaliza também de cima, com o dobro do valor da última. Então a gente faz o dobro do valor da última, coloca ali, deu uma operação de compra, pronto, você lucrou aqui. Ou seja, você recupera o que deixou de ganhar nessa, o que deixou de ganhar nessa, você ainda finaliza no lucro aqui, fazendo a operação com o valor dobrado. Essa é a primeira forma de proteção. Eu vou explicar aqui outras maneiras também. A segunda forma de proteção é a seguinte, a gente vai começar aqui com uma entrada 1, que é a entrada de $10, um exemplo. Aí, beleza. Caso não bata, segue o mesmo padrão ali, a tendência. Caso não bata, você entra na proteção 1. Nessa proteção 1, você não dobra o valor. Você continua com o mesmo valor ou você apenas coloca 1,5 vezes mais. Então, se você foi com $10, você vai com $15.
Dessa forma, a gente recupera o que perdeu aqui na entrada 1. A gente só usa para recuperação. Então, a gente usa como uma dobra de segurança que a gente faz em uma negociação. Pode ser feita para ter um lucro. Primeira forma de lucro. E a segunda forma é uma forma de recuperação. E aí você tem a opção de fazer apenas uma proteção ou duas proteções. Gabriel, se não bater na primeira, eu quero fazer mais uma. Então vamos lá, proteção 2, você vai fazer a mesma coisa. Então você vai colocar, por exemplo, $30 aqui na proteção 2 para você recuperar a entrada 1 e recuperar a proteção 1 também. Dessa forma você só tem a recuperação. A terceira forma de fazer uma proteção é com foco total em lucro. Então vamos botar aqui, a gente pega uma entrada de $10. Não foi? Você faz apenas uma proteção com o mesmo valor da anterior apenas para recuperar. Então você só faz assim, dessa maneira. Aí depois você zera absolutamente as proteções e começa uma nova reanálise. Depois, nova reanálise. Ou seja, recapitulando aqui. Primeira forma é a forma visando o lucro mais a recuperação. Então, se a primeira entrada não for, e você tenha feito uma entrada de compra, não foi, você vai fazer uma proteção 1, que é assim que finalizar, você dobra o valor e faz exatamente na mesma opção que você fez anteriormente. Se for uma opção de venda, você vai continuar com uma de venda. Se for uma de compra, você vai fazer as proteções em compra, beleza? Então aqui na proteção 1, você dobra o valor e faz uma de compra. Na proteção 2, você dobra novamente e faz uma outra de compra. A segunda forma é a forma de recuperação, onde você apenas coloca o valor para recuperar a operação anterior que você teve ali usando duas proteções. A terceira maneira é com foco em lucro. Você só faz apenas uma entrada e uma proteção sem dobrar o valor, apenas mantendo para você fazer recuperação da anterior e depois nova reanálise. Então você reanalisa tudo novamente e recomeça do zero ali sem fazer uma outra proteção. E as proteções elas são híbridas, então você pode meio que fazer a sua próprio tipo de proteção. Pode fazer um só com o mesmo valor, pode fazer dois com o mesmo valor, pode fazer as três entradas com o mesmo valor, pode fazer nenhuma, dependendo da análise que você tem também. Então, Gabriel, eu estava fazendo uma análise aqui, legal e tal, só que teve uma hora que o gráfico ele mudou totalmente. Eu devo continuar fazendo a proteção? Não. Aí você espera uns minutos, vê como o gráfico vai se comportar, vê como as velas vão se comportar, faz uma nova reanálise e aí sim você pega uma outra entrada sem proteção nenhuma. Dessa maneira também é muito bom. Então, tá com um gráfico propício para sua análise, respeitando a sua análise, você usa as proteções. Tá respeitando pouco, use só uma proteção. Não tá respeitando nada, o padrão mudou totalmente, não usa proteção. Aguarda, faz uma nova reanálise e aí sim você entra novamente. Show de bola? Deu para entender sobre as proteções aqui, né? Quase finalizando a parte agora do gerenciamento, a gente vai recapitular algumas coisas e logo em seguida a gente vai passar para a parte de estratégias para vocês conseguirem realmente ter sucesso aqui. A gente vai entrar no gráfico para eu mostrar para vocês na prática sobre o gerenciamento, sobre estratégias e sobre tudo que você precisa aprender e também de indicadores. Mas a gente finalizando aqui só um exemplo que eu dei, 5 entradas com acerto, um erro próximo da meta. Ou seja, bateu a meta, fecha o gráfico. Atingiu o stop loss, encerra e volta também no próximo dia. Proteja a emoção e o seu capital também. O primeiro passo de uma boa gestão não é multiplicar o capital, é sobreviver no mercado. Lembra que eu falei de lucro a longo prazo? Exatamente sobre isso. Crescer de forma consistente é ganhar devagar, porém certo, sem se expor além do necessário. O segredo está em controlar o risco a cada operação. Ou seja, controlar o risco é super importante, se não o mais importante. Perder o controle de uma vez pode destruir os dias de acerto, por isso que segue a gestão idealmente aqui, sem errar. Tudo isso daqui você vai anotar num papel, no seu celular, alguma parte que você consiga fazer uma gestão. Também para quem é aluno, tem a nossa planilha que já podem usar, tá? Então, quem já é meu aluno ali, está no manual ou no VIP, pode usar a minha planilha também. Caso você esteja no gratuito, me pede que eu te mando o link para você fazer a compra da planilha. Mas, continuando aqui, quem protege o capital todos os dias transforma o lucro em consequência, que é o que eu falei ao longo prazo de um mês, exatamente. Resumo rápido aqui. Uma banca de $1.000, um exemplo. Meta diária de $100, que é 10%, que eu recomendo sempre 5 a 20%. Limite de perca, máximo de 200, ou seja, máximo 2 vezes o win. Risco de entrada, $20, ou seja, 2%.
operações até 8 operações por dia, beleza? Gabriel, como assim 8 operações por dia? Vamos supor que você tenha colocado $10, por exemplo, sua meta seja de $50 por dia. Você tem que fazer no máximo 8 operações daquele valor ali no máximo por dia, que no caso aqui é o por dia, é a meta por operação, de 2%. Então você tem que fazer no máximo 8 por dia. Essa é sempre uma média ideal ali para você. Mas, Gabriel, eu quero aumentar. Aí é consequência, é risco. Você sabe se vai estar no momento legal ou não. E aí você vê. Quer operar mais? Sem nenhum problema. Opera mais, vai mesmo. Que você vai aprendendo também ao longo prazo. Sessões de manhã, noite, ao horário que você quiser. Regra de ouro é bater o limite e encerra no mercado. Erros que destroem a gestão. Aumentar a mão após loss para recuperar. Ignorar o stop emocional no volante. Operar sem gatilho técnico claro. Horários aleatórios sem rotina. Trocar método por impulso. Consistência nasce de repetição correta e não de sorte. Então a gente finaliza a nossa gestão aqui agora. A gente vai partir então para a parte de indicadores e estratégias para vocês aprenderem na prática. Se ficarem com dúvida na gestão, volta um pouquinho da aula, reassiste novamente, anota tudo, ou deixa nos comentários que eu tiro a dúvida também que você tem, beleza? Vamos partir agora para a outra parte e etapa dessa aula. Falando agora sobre o valor ideal que você deve colocar na corretora, que eu recomendo e o que você pode, é diferente. O que você pode começar com no mínimo $20, que é o mínimo do mínimo aqui dentro da corretora. Gabriel, eu não tenho muita grana, eu tô começando só com $20, não tem nenhum problema. $20 dá em média R$100 convertendo, mas o que eu recomendo mesmo é de no mínimo, do mínimo, de $100 na corretora. Gabriel, eu não tenho esse valor. Não tem nenhum problema, fica tranquilo também, porque, cara, o que importa é você começar agora de início. Só que você tendo um valor maior, você tem mais seguranças e você tem mais lucros a curto prazo. Então, você começando com $100, 200, 300, $500, tem alunos que começam com $1.000 até. Você tem muito mais lucro a curto prazo, com uma segurança muito maior, ou seja, com menos risco. E agora, se você começa, sei lá, com $20, $30, $50, você tem um risco muito maior, um lucro muito menor e você precisa de muito mais gerenciamento aí ao longo prazo para você conseguir subir aquele valor. Vamos botar um exemplo aqui de $200 iniciais. Com $200 iniciais, você poderia finalizar o mês, por exemplo, com $1.000 a $1.500 de lucro. Um exemplo. Obviamente, isso pode variar para mais ou para menos, porque é um mercado de risco, porém você consegue ter muito mais segurança e chegar a esse valor. Agora, se você começa com $20, a gente cai esse valor ali para $100 a $150 de lucro no mês. Então, assim, você acaba tendo um lucro muito menor, com muito mais trabalho. Então, cara, realmente vale muito mais a pena você começar com um valor maior do que você começar com muito menos. Mas, Gabriel, eu só tenho $20. Não tem problema. Começa com o que você pode, que é o mais importante. Não tire dinheiro de contas, tá bom? Mas vamos lá agora que eu vou explicar para vocês outras coisas aqui e outros detalhes sobre isso. Qual o valor ideal para iniciar no mercado? Primeiro ponto, comece com o que você pode. Gabriel, tenho só $20, que no caso é em média R$100. Tenho só $50, em média R$250. Comece com o que você pode. O mínimo da corretora são de $20, tá? Mas o que é o recomendado é de no mínimo $100. $100 é o mínimo recomendado para você começar no mercado operando. Gabriel, esse valor que eu faço por operação, não, é o valor que você coloca na corretora para você fazer o seu lucro, beleza? E aí você estipula a meta com base nesse valor aqui diariamente. O recomendado de no mínimo $100, no mínimo, do mínimo mesmo arrastando ali. Quero fazer um lucro muito bom a curto prazo com mais segurança. Começa com no mínimo 500. Então começa com 500, 1.000, quanto você puder e tiver disponível ali, que não vai te fazer nenhuma falta, realmente com o que você pode. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você começa com 100, vamos botar aqui, se você começa com 100 não, vamos botar, caso você comece com $20, um exemplo aqui, vamos botar $30, começando com $30 inicialmente, você vai ter um lucro diário de só $3, e isso no final do mês vai dar tipo $100 no máximo. No máximo de lucro. Dessa forma você tem mais risco e menos lucro, com capital menor, com capital de $30, por exemplo. Gabriel, eu só tenho esse valor, não tem problema, começa com ele então.
só que começa com mais cautela, vai com mais segurança, vai indo aos poucos e não fica afobado, porque para você finalizar com esse valor aqui no negativo é muito mais fácil do que você começando com 1.000, com 500, com 100 dólares, por exemplo. Agora vamos botar aqui um exemplo. Caso você comece com 500 dólares, vamos botar um exemplo de 500 dólares. Lucro por dia fica em média de 50 dólares. No final do mês, você vai ter mais de 2.000 dólares, em média, podendo variar para mais ou para menos. Então, assim, você tem muito mais segurança, mais lucro e menos dor de cabeça em curto prazo. Então, é muito mais tranquilo você começar com um capital maior, com 100, com 500, com 1.000 dólares, que seja, do que você começar com um capital menor. Se você só tivesse capital menor, não tem nenhum problema, mas tenta começar com um capital maior, que é o ideal aqui dentro. Porque a gente opera em dólar, então você vai ganhar 5 vezes mais. Esse valor aqui é em dólar, então você colocando isso aqui vezes 5 dá mais de 10 mil. Aqui você começando vezes 5 dá só 500, sabe? Então você tem muito mais risco aqui começando com 30 dólares, com 20 dólares, com um lucro muito baixo diariamente e com um lucro baixo no final do mês. Começando com mais, você tem um lucro maior no dia, um lucro no final do mês maior, com muito mais segurança, mais lucro, enfim, tudo. Então é muito mais justo começar com um valor realmente maior. É o que eu sempre falo com todos os meus alunos, tá bom? Obviamente, não comece com o que você pode, sem tirar dinheiro de conta, sem tirar dinheiro de coisas assim, realmente com o que não vai te fazer nenhuma falta, porque é um mercado de risco. É isso que eu recomendo para você. Agora, finalmente, a gente chegou na etapa praticamente que vocês queriam muito, que é sobre estratégias, tá? Vamos abordar a estratégia e indicadores. Vou apresentar para vocês aqui 2 indicadores que vocês precisam utilizar para realmente ter sucesso aqui logo que no início, tá? Para iniciante. Também 2 estratégias fáceis que funcionam. É o que eu falo sempre com todos os meus alunos. Cara, não adianta você começar agora, querer aprender as estratégias mais avançadas possíveis. O simples funciona muito. Eu, inclusive, uso mais o simples do que tudo. É muito melhor você ter para o dia a dia uma estratégia mais simples que realmente funciona do que você ficar tentando ali várias coisas, vários detalhes e estratégias que não funcionam. Segue o que eu vou passar para você aqui. Utilize o indicador da forma correta e utilize a estratégia também da forma correta, replicando o que eu ensino para você. Começando e iniciando agora uma das partes mais importantes, talvez você estivesse esperando esse tempo todo, que é como a gente usa indicadores e estratégias. Eu vou começar com vocês aqui mostrando 2 indicadores. O indicador ele serve praticamente como um suporte da estratégia, podemos dizer. Ele não é 100% para você definir alguma coisa, 100% para você fazer uma negociação, dependendo de qual indicador você vai usar, mas ele serve como uma complementação de uma estratégia. Então, antes de passar alguma estratégia aqui, a gente vai demonstrar 2 indicadores para vocês conseguirem entender. Então, inicialmente, o gráfico de vocês vão estar assim, né? Dessa maneira que a gente configurou lá no início. E para você selecionar um indicador, deixa eu apagar tudo aqui. Para você selecionar um indicador, você precisa vir nessa terceira opção aqui. E aqui você consegue colocar o indicador. Os 2 que a gente usa são as bandas de Bollinger e o RSI. Vamos começar com as bandas de Bollinger. Eu vou clicar aqui nele e ela aparece aqui dessa maneira para você. O que você vai fazer aqui? Você vai clicar aqui no botãozinho de editar e a gente vai fazer uma leve configuração nela. A gente, no período, a gente coloca um período de 20, então a primeira opção a gente muda para 20, e a declinação a gente coloca uma declinação de 2. A gente deixa dessa maneira aqui, exatamente assim. Período 20, declinação 2. Em estilo, você não precisa mudar nada se você não quiser. Aqui é unicamente visual, como vocês podem ver aqui atrás que vai mudando. É unicamente visual e você pode definir para a melhor escolha para você e salvar aqui. Salvando, a gente tem nossa banda de Bollinger configurada. O que acontece aqui nela? Ela serve como auxílio de alguma estratégia ou alguma análise que você tem, mas uma das maneiras de você usar as bandas de Bollinger é a seguinte: quando as bandas elas estão bem fechadas, como por exemplo aqui nessa maneira, ou seja, ela está bem assim, vamos botar aqui que fosse, é tipo uma boca, quando ela está meio fechada, a gente tem um provável rompimento na operação, beleza? Ou seja, significa que em algum momento ele vai romper e ela vai começar, ó, a abrir a boca. E agora, quando a boca das bandas de Bollinger elas estão mais abertas, ou seja, inclinadas a abrir, como logo em seguida aqui, significa que a gente tem um movimento forte em andamento. Então a volatilidade ela está muito maior, então ela aumenta essa volatilidade. Então uma das coisas aqui que a gente consegue prever e analisar é que quando realmente a boca das bandas de Bollinger elas estiverem um pouquinho mais estreitas, significa que em algum momento vai acontecer um rompimento. O rompimento é quando ela sai do padrão, ou seja, ela sai
dessa coisa estreita que tem aqui começa a subir ou a descer muito, e foi exatamente o que aconteceu aqui. As bocas elas estavam bem estreitas por um bom tempo, e logo em seguida ela começou a romper e a volatilidade começou a aumentar, e dessa forma mantendo aqui a boca aberta por um bom tempo. Aqui ela já começa a estreitar um pouquinho, então a gente consegue entender que a volatilidade aqui das bandas de Bollinger, elas vão estar ali mais retas por um tempo, beleza? Então é dessa maneira aqui que a gente consegue analisar ela mais ou menos. E agora a gente vai partir para o segundo indicador. O segundo indicador que a gente usa aqui sempre é o RSI, que é esse indicador aqui que aparece para você aqui embaixo. Você pode abrir ele aqui em cima se quiser, que ele fica mais certo. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma configuração aqui no RSI para a gente conseguir entender ele. Vamos ajustar aqui períodos e estilos também. Aqui no período a gente muda o período do RSI para 2. Então a gente aqui no caso vai deixar em 2. Olhem aqui atrás que vocês vão ver que vai mudar. Vendo? Ele já muda totalmente. Aqui em estilo, dessa vez a gente realmente vai mudar. O primeiro estilo a gente vai colocar aqui em 85. No meio você pode deixar 50. E aqui no de baixo você vai deixar 15 ou 20. Eu vou deixar 15 aqui que fica mais padronizado. Então, recapitulando, RSI, período de 2, estilos, você muda aqui 85 e 15 na parte de baixo. Eu vou colocar aqui uma cor para conseguir olhar melhor também, para vocês conseguirem entender junto comigo, né, obviamente. Aqui a gente pode aumentar um pouquinho. Essa parte aqui do lado direito é só visual mesmo, tá? Aqui salvando. Fez a configuração, você salva. O RSI ele vai servir para medir as forças das altas e baixas do preço numa escala assim de 0 a 100, podemos explicar dessa maneira. Ele ajuda praticamente a identificar os extremos, alguns equilíbrios e também possíveis reversões, né? No caso, possíveis rompimentos ali também. Então ele serve praticamente para isso. A gente consegue usar ele também com base para identificar um padrão e ter a certeza de um padrão junto com alguma estratégia e fazer a nossa operação aqui também. Uma coisa aqui que a gente consegue fazer também no RSI é o seguinte, é uma forma, praticamente uma forma de análise, vamos botar agora na parte de análise, a gente consegue sim analisar somente com ele. Então assim, dá para você ter uma previsão aqui com ele. Não é 100% certo dele se guiar aqui e ter sempre essa assertividade bem alta, porém eu vou mostrar aqui para vocês que realmente funciona. Vamos esquecer um pouquinho o gráfico e focar agora no RSI. Olhem aqui o RSI e observem. Vocês estão vendo aqui que teve vários pontos acima da linha verde, aqui embaixo, vários pontos acima da linha verde, literalmente todos os pontos acima ou batendo na linha. Observem ele, todos os pontos batendo na linha ou acima da linha. O que acontece? O gráfico, a vela, é feito de extremos. Extremos baixos e extremos altos que voltam sempre para um ponto determinado, certo? O que acontece aqui então? Sempre que o RSI identificar um extremo, aqui é como se fosse uma linha invisível, tá? Vamos botar aqui que tem a linha verde, em cima da linha verde ainda é um pouquinho da linha verde, e abaixo da linha verde ainda é um pouquinho da linha verde também. Então é sempre aqui nesse quadradinho aqui que ele vai ter esses extremos de alto e extremos de baixo. Quando ele bate aqui no extremo alto, significa que em algum momento ele vai querer retrair. Ou seja, que logo, provavelmente, ele vai retrair se o padrão estiver respeitando o RSI. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele bateu na linha verde aqui do RSI, que é a linha de resistência, que é a linha de cima, é uma linha de resistência, e ele começou a cair. Ele caiu até bater uma linha de suporte. A linha de suporte é a mesma coisa. Ela vai bater aqui embaixo e vai começar a subir novamente. Lembra que eu falei que pode ser que demore um pouquinho? É exatamente isso daqui, ó. Tá vendo aqui que no RSI que não respeitou logo na primeira, mas aí se você pega aqui depois de um tempinho, ela vai respeitar novamente e começou a cair novamente, bateu novamente num fundo e começou a subir novamente. Ou seja, topos e fundos sempre aqui respeitando esse padrão. Então uma coisa interessante que você pode fazer é literalmente pegar a análise dessa maneira aqui, usando o RSI com um padrão de gráfico legal. Você pode usar isso em qualquer ativo aqui que você quiser. Se ele estiver respeitando o ativo que você quiser, não tem nenhum problema. Sempre vão mudando aqui o ativo, coloquem mais de um ao mesmo tempo, analisem mais de um, vejam ali qual vai estar melhor. Então você pode clicar aqui no coraçãozinho e deixar mais de um ativo aqui ao mesmo tempo para você, aqui em cima analisando ao mesmo tempo, então não tem nenhum problema. Uma das maneiras de você utilizar o RSI é bateu no topo, utiliza ele, vê se vai estar respeitando e pega uma operação de venda. Então se bater em um topo, se bater numa resistência, que é um topo, você vai pegar um padrão de venda, ou seja, uma operação para baixo, um exemplo. Agora, se for ao contrário, se ele bater no ponto baixo, no ponto de suporte, que é o ponto de baixo, ou seja, no fundo, você vai pegar uma operação de compra.
para cima, porque daí ele vai querer alcançar a resistência, que é o ponto de cima, que é o topo. Então, você pegaria aqui uma operação de compra. Aqui agora, por exemplo, nesse momento, o certo seria a gente esperar mais um pouquinho por conta do gráfico aqui e pegar depois, logo em seguida, uma operação de venda, ou seja, uma operação para baixo, não para cima. Se a gente conseguir pegar esse padrão aqui, a gente consegue ter uma assertividade muito legal, porque como vocês podem ver, teve aqui ó, 1, 2, 3, aqui teve um pouquinho para depois começar a subir, mas aqui já teve bem mais rápido, aqui bem mais rápido, aqui também mais rápido, uns fundos e topos. É muito bom você fazer isso utilizando o RSI dessa maneira. A gente vai usar eles mesmo como base para conseguir um auxílio em uma determinada estratégia que a gente vai fazer. Mas, Gabriel, eu tô com muita preguiça. Aí você pode usar o RSI dessa maneira. Se você realmente tiver com muita preguiça e ver que está respeitando, você pode também usar ele só dessa forma. Às vezes, quando eu vejo que o gráfico está muito bom e está uma análise muito legal, eu pego o RSI, eu nem faço muita análise, só fico observando o gráfico, observando o RSI e faço minhas próprias análises aqui dessa mesma forma. Lembrando que também você pode copiar e colar só as minhas operações do meu canal do Telegram ou nas minhas lives ao vivo, que a gente faz ali toda semana. Então, Gabriel, eu quero operar só com o canal do Telegram. Não tem problema, opera só com ele. Gabriel, eu quero operar só com você em live. Não recomendo, eu recomendo que você pegue operando com o canal do Telegram e comece operando sozinho também, porque você vai pegar uma autonomia junto com você ali operando sozinho, beleza? É complicado no começo, mas no tempo você vai entendendo mais a fundo tudo que eu tô falando aqui. Você vai aprendendo na prática também o que funciona e como que é tudo aqui. Por isso que eu tô falando que é importante você iniciar já com um valor real legal aqui, já começar as operações você mesmo analisando e pegando como auxílio ali as minhas operações na live e também as minhas operações no canal do Telegram. Mas é muito mais interessante você começando sozinho, você sabendo o que fazer para você acertar, para você errar, e aí sim você conseguir se tornar um trader profissional. A gente vai partir agora para a etapa principal, que é uma etapa de estratégias. Eu vou contar para vocês aqui duas estratégias para você conseguir se guiar nelas e realmente ter sucesso assim logo no seu início. A gente vai começar ali com o básico, mas é um básico que realmente funciona, é o que eu falo sempre com todo mundo, cara. Não adianta às vezes a gente pegar estratégias mirabolantes, nossa, eu quero aprender isso daqui, eu quero aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui, sendo que você ainda está no início e o seu início e até depois do início, o básico é o que mais vai funcionar ao longo prazo. De verdade, não adianta a gente ficar quebrando a cabeça com 1001 estratégias para não ter sucesso, beleza? Inclusive, o que eu falei aqui exatamente está acontecendo o quê? O gráfico ele bateu no topo, ele está retraindo aqui agora. Tá vendo o RSI? A gente pegou uma operação de venda aqui, ela vai finalizar abaixo, porque ela está respeitando esse RSI. Então é muito interessante a gente pegar também os topos e fundos aqui do indicador, porque realmente ele é muito, muito bom. Agora vamos partir agora para estratégia. Agora a gente vai começar a falar sobre a estratégia de suporte e resistência. É uma estratégia muito simples, básica, mas que funciona super bem. Ela praticamente é como se fosse a base também, praticamente da minha análise diária. Eu uso muito, muito mesmo. É que eu mais uso no dia a dia, por isso que eu falei com vocês. O que mais importa é o simples que realmente funciona. Vamos lá. Inicialmente, para você utilizar suporte e resistência, você precisa vir aqui nas ferramentas gráficas, que é essa terceira opção, e a gente vai usar apenas linhas horizontais para fazer essa marcação. Clicando aqui em linhas horizontais, já aparece para você, a gente consegue duplicar aqui e deixar as linhas horizontais dessa maneira. Eu vou colocar aqui embaixo as linhas na cor azul, para vocês não confundirem, a gente vai fazer mais de uma marcação para eu conseguir explicar melhor para vocês. O que acontece? As linhas de baixo são as linhas de suporte. O nome se chama suporte, são as linhas de baixo. A gente vai colocar sempre essas linhas no final das faíscas da vela. Como assim, Gabriel? Estão vendo aqui que tem as velas, certo? Que são os candles. As faíscas são essas mini linhazinhas que tem aqui embaixo. Deixa eu tirar as bandas de Bollinger para não confundir vocês. Por exemplo aqui, acabei de colocar uma linha de suporte. Coloquei se guiando aqui com base nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu posso colocar mais linhas aqui também. Como que eu sei que é um ponto bom, um ponto forte de suporte ou de resistência? A gente sabe que é um ponto bom quando tem mais de uma marcação ao mesmo tempo, quando tem mais de uma faísca ao mesmo tempo naquela ali. Por exemplo, aqui agora, eu acabei de colocar essa daqui, vou colocar aqui alguns agora e depois eu vou explicar para vocês com mais tranquilidade. Vamos lá, acabei de colocar 3 pontos aqui de suporte. Esse último ponto aqui está batendo apenas nessa linhazinha aqui, ou seja, não é um ponto tão forte. Já esse segundo ponto aqui agora, ele está batendo exatamente nessas duas faíscas aqui, dessas duas velas aqui do lado.
mais um pouquinho nessa vela verde aqui, quase no final dessa vela verde. Significa que é sim uma marcação boa, um ponto bom. Essa primeira linha aqui de cima, ela está marcando o melhor ponto aqui que eu acabei de colocar, que é exatamente no começo dessa, no final dessa linha aqui, no final dessa vela aqui também, e nessa daqui também, quase nessa. Então é um ponto muito bom também. A gente pode fazer várias marcações de suporte. Eu vou colocar mais um aqui para vocês verem com mais facilidade. Colocando aqui mais um. Agora, essa linha que eu acabei de colocar, ela bate aqui nessas duas praticamente também, nessa aqui também, e também, opa, peraí, e também bate aqui nessa, aqui nessa, quase nessa aqui. Então, é um ponto também bom da gente fazer a marcação. Você pode fazer vários, não tem problema, não tem limite para você fazer essas marcações. A única coisa que você precisa entender é, você não precisa arrastar o gráfico lá para trás. Não, não precisa. Deixa o gráfico aqui, na sua frente, visível. Então, você pode fazer as marcações somente aqui, na sua visibilidade. Porque você deixou no gráfico em M15, que é o nosso padrão que eu falei com vocês no início, a gente tem aqui horas e horas de gráficos aqui, sem precisar ficar arrastando lá para trás. E, por exemplo, era aqui, ó, 10 horas do dia anterior, só para vocês terem uma ideia. Então aqui a gente já está pegando um dia inteiro. Então a gente faz a marcação em apenas um dia inteiro. Aqui a gente consegue definir dessa forma. Para você fazer agora as linhas de resistência, são as linhas de cima. É a mesma premissa das linhas de suporte. Suporte são as linhas de baixo, exatamente. Resistência são as linhas de cima. A gente faz essa divisão, a gente faz essas marcações. Vai fazer uma outra duplicação aqui, colocar mais linhas horizontais. Agora eu vou deixar a linha verde, para vocês compreenderem junto comigo. Não precisa mudar a cor de linha, estou mostrando aqui mesmo só para vocês não se perderem. Vamos lá, fazer mais de um ponto ao mesmo tempo. Aqui também. Ah, show, acabei de colocar aqui agora as minhas linhas de resistência. As resistências são as linhas das faíscas de cima da vela. Então, um exemplo aqui. Essa daqui é uma linha de resistência, porque eu coloquei acima dessa faísca aqui da vela. Não importa se a vela está negativa ou positiva. O que importa é você colocar acima da faísca quando for uma linha de resistência. E abaixo da faísca quando for uma linha de suporte. Suporte e resistência. Então, eu coloquei aqui várias linhas de resistência, onde a gente tem vários pontos. Igual, por exemplo, essa segunda linha, a gente pega exatamente aqui nesse ponto da faísca e aqui nesses dois pontos aqui também. Então, significa que é uma boa marcação, é uma boa linha de resistência. Aqui também, eu peguei aqui e coloquei essa, porque a gente pega quase nessa daqui, a gente pega nessas duas aqui também, e a gente pega nessa daqui também, e também talvez a gente pegue um aqui embaixo. Vamos ver se a gente tem algum aqui também. Ó, a gente tem também aqui, que a gente pega quase nessa daqui. Então, também é um ótimo ponto, beleza? Então, é assim que você faz as marcações. E agora, como que funciona a estratégia? A estratégia ela vai funcionar basicamente como se fosse o RSI que eu falei. Uma coisa importante, para você marcar suporte e resistência, o gráfico, ou seja, as velas, eles precisam estar bem verticalizadas. Aqui tá vendo, por exemplo, que ela está se mantendo bem uma do lado da outra, por mais que tenha altos e baixos, o que é normal, mas ela está se mantendo por um bom tempo, certo? Sem ter um rompimento muito alto. Então, assim que é uma boa marcação de suporte e resistência. Aqui, por exemplo, eu já não colocaria, e como vocês veem, ela estava subindo, por mais que tivesse um pouquinho rente ali. Já que agora ela está respeitando essa linha verticalizada, então ela está bem rente assim, que a gente consegue fazer essas marcações e se guiar com base nisso. E aí, como que a gente faz aqui uma análise utilizando elas? A gente vai fazer da seguinte maneira. Vou botar aqui um exemplo de 10 dólares e com uma expressão em 1 minuto, só para vocês entenderem esse exemplo. Vamos supor que é como se fosse o RSI que eu expliquei para vocês anteriormente, certo? Com uma linha de suporte e resistência acima. A gente serve para fazer uma operação contrária quando bate na linha. Então, por exemplo, se bater em uma linha de baixo, o certo, se tiver um padrão ok, ele vai bater nessa linha e depois a gente precisa fazer uma operação de compra, uma operação acima, porque a gente acredita que ele vai bater na linha e não vai romper, e sim vai voltar e retrair e continuar no mesmo padrão. Quanto mais longe for essa vela, mais perto de uma linha mais longe, significa que a gente tem um padrão melhor. Então, se a gente fizer várias marcações aqui, por exemplo, ao invés de bater nesse ponto aqui, ele bater nesse aqui, significa que vai ser uma análise provavelmente mais certa.
Essa estratégia ela pode variar, obviamente, essa atividade. Eu coloquei aqui sem a gente analisar. Então, por exemplo, ela batendo aqui agora, eu faria, por exemplo, aqui uma operação de compra daqui a alguns minutinhos ou daqui a alguns segundos para realmente respeitar esse padrão. Ou seja, ela bateu na linha, a gente faz uma operação contrária. Então, se bateu numa linha de baixo, significa que a gente tem que comprar para cima. Se bater em uma linha de cima, a gente significa que a gente tem que vender para baixo. Isso você vai se guiando e vai entendendo ao longo do tempo como que realmente é isso na prática. Mas realmente é dessa forma que eu quis explicar para vocês também. Igual aqui, por exemplo, eu tinha colocado, estava aqui em cima, agora aqui eu coloquei uma mais abaixo, era para a gente ter colocado aqui. Ela está finalizando acima, então ela tem que respeitar acima disso. Ó, vamos ver se vai dar bom. Vamos esperar aqui 30 segundinhos. Ó, finalizou aqui agora mais $19, ou seja, eu tinha colocado perto da linha, era para ter colocado na linha, e ela finalizou acima. Exatamente isso que eu quero demonstrar para vocês no suporte da resistência aqui. Então, dessa maneira, ele acaba respeitando o gráfico e ficando ali naquele padrão verticalizado. Se ele romper, aí a gente vai passar para a próxima estratégia, que é uma estratégia diferente. Mas o que acontece algumas vezes? Ele acaba tendo uma oportunidade de rompimento, uma ameaça de rompimento. O que é essa ameaça de rompimento? É como se a gente tivesse um leve pullback aqui. Ou seja, por exemplo, tem uma marcação de uma linha. Vamos supor aqui que a gente esteja aqui. Vamos botar aqui um exemplo. Aí você está analisando aqui, acreditou que nesse ponto exato aqui ia subir novamente, certo? Só que ele não subiu. Ele continuou para baixo, você achou que ele ia romper para baixo e continuar indo para baixo, ele só ameaçou e ele começou a subir novamente e se manteve aqui. É como se fosse um pullback. Pullback, ele ameaça que vai romper, só que ele acaba voltando. Igual aqui em cima, por exemplo. Ele ameaçou que ele ia subir mais e ele acabou voltando para baixo. Então, significa exatamente que é um pullbackzinho. E agora a gente vai entrar, de fato, na estratégia de um pullback, que eu vou explicar para você aqui na prática, que é a segunda estratégia do nosso treinamento aqui completo agora. O que é o pullback? O pullback é que eu acabei de explicar, é como se fosse um possível rompimento, só que ele ameaça que vai romper e ele vai voltar. E a gente consegue entender o pullback exatamente nesse gráfico que eu separei como um exemplo para você. Essa linha preta aqui, bem rente, ela significa que é uma vela subindo. Já essa linha azul, ela significa que é uma vela descendo. No caso, são velas descendo. Aqui são velas subindo, então são mais de uma vela subindo. E aqui são velas descendo, e aqui é a mesma coisa. O que acontece aqui? O pullback ele é exatamente dessa forma. Ou seja, vai ter vários ativos aqui subindo, várias velas subindo. Aqui subiu, 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 certo? Vai ter um determinado ponto que talvez ele vai ameaçar romper para baixo e ficar aqui um padrão verticalizado, ou ele vai começar a cair. Ou seja, é a ameaça que vai fazer isso. Só que ele não faz isso. Ele exatamente ele ameaça romper, que no caso são mais ou menos umas 3 velas no máximo, 2 a 3 velas que ele ameaça romper, ele não rompe e ele começa a subir. Então o certo é você esperar umas 2 a 3 velas para fazer uma operação de compra novamente. Se o gráfico estiver subindo, ele vai ameaçar que ele vai descer, que as velas vão descer. E aí você vai fazer uma operação de compra a partir da terceira vela ali, acreditando que ele vai voltar para o mesmo padrão. Ou você vendo ali que ele já está começando a subir, você pode também fazer uma entrada. E aqui exatamente aconteceu a mesma coisa. Então, ele subiu, 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 ameaçou romper para baixo e ele continuou subindo mais ainda. Então, o ponto certo de você fazer essa análise subindo é literalmente depois de umas 3 velas, quando ele ameaçar romper para baixo, e aí ele vai subir. O que acontece? A gente vai ter um LTA, que é uma linha de tendência de alta, ou seja, uma possível alta. Ele vai ameaçar subir, subir, subir. Só que essa linha de tendência de alta, a gente sempre vai ter um pullback. É impossível ele só subir o tempo todo. Então ele sempre vai ter um pullback, que é uma ameaça de rompimento para baixo. A gente vai pegar nessa ameaça de rompimento e vai continuar a nossa linha de tendência de alta, que é um LTA. Acontece a mesma coisa aqui numa tendência de baixa, que é exatamente a mesma coisa. Aqui na tendência de baixo, ele vai ter várias velas descendo, descendo, descendo. Em um determinado momento, ele vai começar a romper para cima. E depois de umas 3 velas, assim, a gente vai poder pegar novamente nessa tendência de baixa. Então, ele vai começar a cair aqui de novo. O pullback vai ameaçar que vai romper para cima. A gente vai pegar na tendência de baixo. A gente não pega na retração do pullback, ou seja, na ameaça de rompimento. A gente não deve pegar uma operação de pullback na ameaça de rompimento.
a gente deve pegar quando ele estiver voltando para o padrão anterior e tiver assim depois de umas 3 velas, você vê que ele de fato está voltando para esse padrão anterior. Então aqui você deve pegar quando estiver voltando para cá. Tá? Então quando tiver uma tendência de baixa, você vai pegar. Se for alta, você vai pegar também nessa tendência. Sempre na tendência que estiver se guiando. Então se estiver guiando uma alta, a gente pega na alta. Quando ameaçar o rompimento ali, depois de algumas velas, a gente pega na alta. Quando estiver numa baixa, ele ameaçar que vai subir, a gente vai pegar na próxima baixa. E é assim que a gente consegue se guiar com a estratégia do pullback. É uma estratégia que pode parecer um pouquinho difícil, talvez você não tenha entendido, mas nas nossas lives eu sempre mostro elas também, eu sempre estou operando com vocês com alguma estratégia e vocês conseguem entender isso ao longo prazo. E também você pegando na prática, você vai conseguir entender e identificar o que eu estou mostrando aqui também. Porque, cara, no meu começo eu sempre ficava tipo, meu Deus, o que ele está falando? Sempre que eu olhava alguma aula, eu estudava algum curso, alguma mentoria, eu sempre ficava tipo, mano, nossa, minha cabeça tá tipo bufo. Só que eu fui aprendendo e fui entendendo isso cada vez mais e começou a ser mais fácil para mim. Nesse começo, realmente é um pouquinho difícil, mas acredito que vai dar certo, tá? Agora a gente vai partir para mostrar a você como que faz as operações e negociações dentro do meu canal do Telegram. Ou seja, copiando e colando os meus sinais, as minhas análises, que são os nossos especialistas que mandam dentro do canal do Telegram. Gabriel, é algum robô ou algo do tipo? Não, o meu canal é determinado por especialistas, então eu mando algumas negociações às vezes, e alguns membros da minha equipe também mandam lá. Então a gente manda de manhã, à tarde e à noite no meu canal gratuito do Telegram. Então eu vou explicar para você aqui como que funciona para você copiar e colar, caso você não saiba ainda, e eu também te convido a você entrar nesse canal gratuito aqui embaixo, caso você não esteja nele ainda. Beleza? Então vamos aqui agora, não feche o vídeo ainda, fiquem aqui até o final porque também vai ter surpresa aqui. Vamos lá, como que funciona para você pegar e copiar aqui as minhas análises no meu canal do Telegram? Aqui a gente está agora no meu canal do Telegram. A gente sempre manda aqui acesso às lives, acesso a treinamentos, acesso a várias coisas exclusivas, então é muito interessante, a gente já tem mais de 1000 membros aqui agora. Você pode ser o próximo, é gratuito, então é só entrar aí depois e me chamar. Mas vamos lá, como que funciona para você copiar quando a gente manda uma análise? Primeira coisa é, a análise ela vai ter validado quando a gente mandar análise concluída ou análise confirmada ou algo assim. Então, análise concluída significa que você já pode sim pegar essa análise aqui e operar aqui dentro da corretora, beleza? Então, por exemplo, aqui agora, a gente bota o par ativo que você deve operar. Então, por exemplo, Gabriel, eu estou aqui com o AltCAD agora e você... Vamos botar que eu estou com AEDCNY, mas aqui no Telegram eu mandei para você identificar no AltCAD. Então você vai abrir a lista de ativos e vai colocar exatamente no ativo que a gente determinou para você colocar. Aqui você só vai copiar e colar as orientações que eu mando, nada de diferente. Aí vamos lá, expiração é de 5 minutos, ou seja, significa que você tem que vir aqui na horazinha do lado e determinar a expiração para M5, que são 5 minutos, beleza? Colocou aqui, show de bola. Vamos lá agora para o próximo. Aqui a direção de compra. Significa que a gente tem que fazer uma operação de compra, porém, exatamente nas 7h35. Então, a gente precisa esperar determinar o horário aqui do lado esquerdo, aqui na corretora, sempre em UTC-3, às 7h35. Quando der 7h35 em ponto, a gente vai fazer uma operação de compra, conforme ele mandou aqui, ou seja, para cima. Então, deu 7h35 em ponto, sem nada a mais ou a menos, uma operação de compra para cima. Gabriel, tem uma outra forma de fazer isso? Tem. A gente entra com um pedido pendente, que é um agendamento de operação. Aqui você não consegue agendar proteção, caso não dê bom. Você consegue fazer ali, agendar vários ao mesmo tempo, mas, Gabriel, como eu sei que vai dar bom ou não? Aí você não consegue fazer proteção, então você tem que fazer a primeira e ficar atento. Mas aqui é a mesma coisa. A gente coloca o ativo que é, o ativo exato, muda aqui a hora para a hora que é a entrada, inclusive já entra aqui na hora certinho, coloca o tempo gráfico para M5, se for o gratuito. O meu VIP são operações em 1 minuto, tá? Então, o VIP é maravilhoso, que tem operações de manhã, à tarde, à noite e de madrugada também, em 1 minuto. Então, assim, são mais de 20 negociações o dia todo que você consegue pegar do VIP. O gratuito não, o gratuito são em média ali umas 10 ou 8, se eu não me engano. Aqui você coloca o tempo gráfico de M5, que foi o que a gente determinou aqui, expiração de 5 minutos, em uma operação de compra. A gente coloca o valor que a gente quer na negociação, vou botar aqui $10 em uma operação de compra. Aqui a gente consegue agendar a operação. Agendou a operação, ela vai aparecer aqui para você e quanto tempo falta para iniciar esse agendamento. O que acontece? Aqui você não consegue agendar uma proteção caso não vá de início. Você consegue sim botar aqui, por exemplo, igual eu coloquei aqui, ó,
Primeira reentrada. E reentrada são as proteções. Então, primeira proteção, 7,40. Eu consigo vir aqui e colocar 7,40 tranquilamente. Mas o que acontece? A gente não vai saber se aquela operação vai precisar de uma proteção, igual eu expliquei para você. A proteção, ela é só se a operação ela não bater de primeira. Então você precisa ficar de olho aqui quando finalizar se vai ser necessário uma proteção. Aí você vai dobrar o valor se você quiser fazer a proteção mais arriscada tendo lucro. Então você vem aqui, dobra o valor, ou seja, coloca aqui o valor que você vai dobrar e faz novamente uma operação de compra assim que finaliza essa operação aqui, que falta 5 minutos. Ou seja, a proteção aqui a gente manda sempre aqui, ó, primeira reentrada, 7,40. Significa que essa daqui é a primeira proteção. Caso não bata a entrada principal, você pega as reentradas. É somente se não bater a entrada principal. Não bateu a entrada principal, aí você pega as duas reentradas aqui. Se bater na primeira reentrada, não pega a segunda, mas se não bater nem a primeira entrada, nem a primeira proteção, aí sim você pega essa última. E no caso, a gente faz a mesma coisa no horário que a gente determinou lá. Então, por exemplo, a proteção eu colocaria 7,40, então eu ficaria de olho aqui e colocaria uma proteção assim que finalizasse essa vela aqui que a gente colocou agora, que acabou de iniciar também, inclusive. Então, vai durar 5 minutos. Durante 5 minutos, a gente fica de olho aqui, a gente vê se realmente vai dar bom. Se você vê que está muito abaixo ou muito acima e não vai dar bom, você já duplica o valor, já para fazer a proteção no horário que a gente determinou aqui para vocês também. Acabamos de mandar uma outra negociação aqui. É assim que você faz para copiar e colar a análise aqui do meu canal do Telegram. Cara, é muito, muito simples. A gente fica ao par e ativo, você muda para o que tem exatamente aqui, coloca a inspiração exatamente na que tem, coloca a direção exatamente na que a gente manda, a entrada exatamente na que a gente manda também. Dessa forma, você vai copiar exatamente o que tem aqui e vai colar exatamente aqui na corretora para fazer as operações. E assim você vai ter o seu lucro diário. E isso não significa que você deve deixar de lado o seu gerenciamento. Muito pelo contrário. Você copia e cola aqui seguindo o seu gerenciamento ideal. Gabriel, eu preciso analisar para copiar e colar aqui na corretora? Não, você não precisa analisar. O que eu ensinei aqui agora para você foi questão para você analisar sozinho. Gabriel, quero analisar sozinho, quero ser trader mesmo. Aí você analisa sozinho. O meu canal do Telegram com as minhas análises dos meus especialistas, você só vai copiar e colar aqui. Então, Gabriel, não precisa analisar então? Não, você pode vir aqui, tirar todas as marcações, deletar tudo, deixar do jeito que você quiser e só vir aqui, copiar e colar que a gente manda. Dando bom, maravilha. E aí, quando dá bom e quando a gente finaliza uma operação, a gente sempre manda aqui setup alinhado com padrão respeitado e execução perfeita. Significa que realmente aqui deu certo e a gente fez mais um lucro aqui. Então, sempre que der bom, a gente manda dessa forma. Siga o gerenciamento, faz as proteções conforme a gente manda com o seu gerenciamento, daquela maneira lá que eu expliquei. E dessa forma você consegue realmente ter muito sucesso aqui dentro. O link aqui no canal gratuito vai estar aqui no QR Code ou aqui na descrição embaixo e você consegue entrar também e fazer parte dele caso você ainda não seja o meu aluno. Então realmente se você não for. Se você já for aluno, tudo bem. Não é aluno ainda do Grow Gratuito, a gente tem o nosso canal aqui do Telegram, que a gente sempre manda negociações e faz lives toda semana. E além do canal do Telegram, a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp de membros. Ou seja, um grupo só nosso, é um grupo aberto, onde você consegue mandar mensagem, consegue tirar dúvidas, consegue falar comigo. Eu sou a única pessoa no mercado que tem um grupo aberto no WhatsApp para tirar dúvidas de alunos e conversar com todo mundo. Então, realmente é um grupo muito, muito exclusivo. E isso tudo de forma total gratuita. A única coisa que é necessário para você entrar no meu grupo aqui gratuito é um depósito na corretora de no mínimo $100. Depositando no mínimo $100, eu já te coloco aqui dentro e você não precisa me pagar nada. Obviamente, você compra meu VIP depois, porque a gente vai estar te ajudando, mas de início é gratuito e você não paga nada. O valor que você coloca dentro da corretora é o valor para você negociar, fazer o seu lucro e pode sacar todos os dias. Então, no mínimo $100, você já entra aqui, faz parte do meu canal do Telegram e faz parte também do meu grupo do WhatsApp para você ficar por dentro de todas as lives e participar ao vivo comigo todos os dias. Então você pode lucrar comigo todos os dias ao vivo. Então é dessa forma que funciona aqui. Então já entra aqui também dentro do meu grupo para você não perder. E vou pedir também para você comentar aqui o que você achou da aula e o que você pretende alcançar aqui dentro do mercado financeiro. Então, quero renda extra, quero ter mais sucesso financeiro, quero fazer como uma renda principal, um conhecimento novo, o que seja,
eu quero que você deixe aqui nos comentários, já deixe um like e se inscreve também aqui no canal, tá bom? Então já deixa aí. Bom, galera, vocês estão vendo aí que realmente não é tão complicado, mas eu vou pedir para você, se restou alguma dúvida ou ficou alguma dificuldade, assim, comenta aqui embaixo e deixa o seu like nesse vídeo também. Mas eu quero falar algo importante aqui. Caso você esteja iniciando agora, eu quero te fazer 2 convites. Um para o meu grupo gratuito, onde eu faço todas as minhas negociações, e você pode literalmente copiar e colar o que eu faço com as negociações que a gente manda, que são especialistas para mandar aqui dentro do mercado financeiro, ou até mesmo em lives diárias comigo. Eu faço live praticamente todos os dias da semana. Toda semana a gente tem live. Eu opero junto com você e a gente faz o nosso lucro diário. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo do nosso grupo gratuito. E também, Gabriel, já sou aluno, já estou ali no teu WhatsApp, já estou no teu canal, já estou nas tuas lives, em tudo. Eu te faço um outro convite. É o convite para o meu VIP, tá? O VIP é como se fosse praticamente uma mentoria em grupo, não é uma mentoria, tá? Mas é algo muito completo. A gente tem aulas do básico até o mais avançado de tudo, então você aprende muito, muito mais coisa. Você tem acesso a um suporte exclusivo no WhatsApp comigo e também um outro grupo, além do grupo aberto de alunos, já gratuito. No caso, você tem um outro grupo somente dos VIPs. Você também ganha acesso a calls exclusivas, ou seja, imersões ali toda semana comigo e com os alunos e membros do VIP, apenas do VIP, tá? Então é diferente do gratuito, você tem muito mais estratégia, você tem muito mais convívio comigo e com outros especialistas também. Além de tudo, você tem acesso a um canal de negociações em M1, ou seja, negociações em 1 minuto, praticamente o dia todo, que nossos especialistas mandam de manhã, à tarde, à noite e um pouquinho de madrugada também. Então, assim, não tem escapatória, você consegue replicar ali também tranquilamente. Nosso canal gratuito manda negociações em 5 minutos e somente algumas por dia, então são bem poucas. Já o VIP manda literalmente mais de 20 a 24 análises por dia. A gente manda de manhã, à tarde, à noite, então assim, realmente é bem completo. Então eu faço esse convite também. E é isso, a gente está finalizando o vídeo por aqui. Todos os links vão estar aqui embaixo ou aqui no QR Code que eu vou deixar para você também. Você consegue ter acesso à minha comunidade gratuita, acesso ao meu canal VIP também e acesso a tudo de mais avançado. Então, caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa o likezinho e me fala o que você achou também, além da dúvida, né? Manda aí o que você achou, se você está começando agora ou o que você pretende alcançar.